Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Imparcial FR, o que eu espero que seja o seu próximo canal favorito sobre resenha de futebol. Hoje nós iremos dar início a esse projeto, dois malucos aqui que vocês estão vendo, que vão tentar ao máximo ser imparcial quando o tema se trata de futebol, o esporte que todo brasileiro acha que conhece, acha que sabe tudo, acha que entende de tudo, mas na verdade a gente não entende quase nada. Então sejam bem-vindos a essa resenha. O objetivo desse projeto é esse, tentar falar sobre futebol de uma forma imparcial. Eu sou São Paulino, meu amigo aí, como vocês estão vendo, é remista, é palmeirense, mas na medida do possível, né? Existem filósofos que dizem que a imparcialidade de fato não existe, mas na medida do possível a gente vai tentar falar sobre futebol de forma imparcial, porque é um esporte que a gente ama e a gente espera que você também aí, que está desse outro lado, também ame esse esporte tanto quanto a gente. Então, para dar início, a gente combinou aqui, fez uma pequena pauta, iremos dar início a esse projeto. Esse projeto, contando um pouco, ele nasceu no final do ano passado, depois do jogo Palmeiras e River, quando eu pensei em fazer uma resenha, fazer um vídeo explicando todos os lances daquele jogo, toda a atuação da arbitragem, porque eu percebi que eu gastei muito tempo em resenha de grupo de WhatsApp e eu falei, pô, por que a gente não leva essa resenha para a internet, pega a opinião da galera, discute com mais pessoas, e foi daí que nasceu o projeto. Então a ideia de ser imparcial é exatamente porque eu estava secando o Palmeiras até a morte, mas eu tive que defender o Palmeiras naquele jogo. Então é isso, galera. Essa é a ideia da gente tentar ser imparcial, que embora nós sejamos torcedores, a gente também pode falar de futebol com imparcialidade. Beleza, galera? Então é isso. O nosso vídeo hoje nós vamos focar no Campeonato Brasileiro, na temporada, mas principalmente focada no Campeonato Brasileiro de 2020. Beleza? Então a gente separou aqui o vídeo aqui por uns tópicos. Deixa eu colocar minha colinha aqui. Me apresentando, eu me chamo Adriano Ohana, a maioria me chama só de Ohana. Eu sou de Belém do Pará, atualmente moro em São Paulo, trabalho com TI, tá certo? Então isso aí é que eu faço já há 15 anos da minha vida, e o canal, o futebol, obviamente, tem sido o hobby, tem sido a fuga daqueles momentos de estresse, né? Quando a gente não aguenta mais ouvir falar de trabalho e programação, é pro futebol que a gente recorre, beleza? E é isso. Vai lá, meu amigo Renan. Aí, galera, beleza? Meu nome é Renan, também sou da área de TI, que nem o Adriano. Nos conhecemos, é claro, numa empresa que nós trabalhamos juntos e nós achamos essa coisa em comum que nós temos, né? A gente ama o futebol. Estamos aqui para tentar falar, para tentar resenhar o máximo possível, assim, da nossa vivência. Ninguém aqui é especialista, ninguém aqui é dono da verdade, mas a gente vai tentar fazer uma análise meio rebuscada de acordo com os nossos limitados conhecimentos, né? E é isso aí, meu nome é Renan Celso, também sou programador há mais de 10 anos, provavelmente 15, sei lá quanto tempo, mas o que nós temos aqui para oferecer é essa resenha. O projeto está começando agora, eu espero realmente que dê certo e vamos em frente com a resenha que ela não pode parar. Ó, se você tá perguntando aí, né? A galera de São Paulo, principalmente, acha que a gente é carioca, né? Porque a gente fala mais, vocês, É, né? E é o Pará, a galera do Pará também chia, viu, galera? Então provavelmente vai ter paraense aí, os nossos colegas paraenses aí que estão nos escutando vão saber identificar o chiado do S aí, tá? Então, galera, vamos lá, ó. A gente separou aqui por tópicos, né? A gente vai tentar ser o mais breve possível. E principalmente, tá, galera? O que, que eu vou pedir aqui pra vocês, depois dessa resenha aqui, de vocês escutarem e passarem um tempo escutando dois malucos falando sobre futebol, o que, que eu vou pedir pra vocês? Que vocês também comentem aí embaixo as maluquices de vocês, tá? O que, que vocês acham da resenha, o que, que vocês concordam, o que, que vocês discordam. Fique à vontade pra xingar, fique à vontade pra dizer que a gente não entende nada, mas a gente quer ouvir a opinião de vocês, tá, galera? Porque com vocês a gente também vai aprender, beleza? Então provavelmente a gente vai ouvir falar de nomes que a gente não prestou atenção durante o campeonato, a gente vai lembrar de gols que a gente não lembrou aqui na hora de fazer o vídeo, e vocês vão ser as mentes que vão trazer um pouquinho de inteligência aqui para esse canal, beleza? Então vamos lá, galera. A gente separou aqui, primeiro tópico,
tá? A gente colocou os campeões, né? Vamos falar sobre os campeões, não, né? O campeão, né? O Flamengo, campeão, e os classificados para Libertadores. E a gente colocou aqui um panorama de expectativa versus realidade. Então, como eu já estou puxando o tópico, eu já vou falar, né? Começando, obviamente, pelo campeão, né? Para mim, né? Quando começou o Campeonato Brasileiro, quando começou a temporada de 2020, mesmo que tenha vindo o Covid, a pandemia afetou de uma forma geral aí todo mundo, né? O Flamengo, para mim, obviamente, no Carioca era quase que obrigação, obviamente. O Flamengo só não seria campeão carioca se o Flamengo não tivesse a fim de ser campeão carioca. Se o Flamengo abdicasse o direito de querer jogar o Campeonato É, Carioca. Né? concordo Mas plenamente. A expectativa do torcedor flamenguista, especialmente depois do ano de 2019, né, que foi aquele ano que o Flamengo ganhou tudo, era de que o Flamengo deitasse novamente, ganhasse todos os campeonatos possíveis. E, inclusive, quem não é flamenguista, eu que não sou, por exemplo, para mim o Flamengo ia ganhar tudo novamente, porque o time de 2019 para 2020, além de não perder peças, ainda contratou mais, né? Contratou novas peças para o elenco e veio muito forte, de fato, para o Campeonato Brasileiro. teve aquela queda ali, né? Óbvio, né, galera? Todo time que ganha tudo, né, numa determinada temporada, tende a dar uma acalmada, né? Subir um pouquinho no salto na temporada seguinte. E aí é normal o time dar aquela quebrada de ritmo e tal. Mas, cara, era fato, pra mim, né? Pra mim, era muito óbvio que quando o Flamengo engrenasse novamente, né, o Flamengo ia deitar em todo mundo, obviamente, não, só não na Libertadores. Que Libertadores É, a sempre gente, é muito difícil. Né? a gente não pode esquecer do fator Jorge Jesus, né? O português começou o ano Sim, com tudo. Teve aquela queda também muito em decorrência da saída dele. Na sim, minha sim. opinião, é claro. Jorge Jesus é um grande técnico, fez o que fez, foi o primeiro que fez o que fez no futebol brasileiro. E do jeito que fez, o Flamengo foi muito superior durante o ano todo. O ano todo não, desde a chegada de Jorge Jesus. E ele resolveu sair no início de 2020, foi para outro clube em Portugal, o Benfica, né? Tá lá até agora. E depois dele, o Flamengo não teve mais aquele desempenho de antes. Nem agora, como campeão, o Flamengo está jogando o que jogou no ano de 2019, Mas entendeu? assim, aí vamos lá. Aí a gente entra, tipo, o Flamengo passeia no Campeonato Carioca, dificilmente, né, conseguiria passear na Libertadores, até porque ninguém passeia na Libertadores, né? Você pode pegar aí o melhor time da Libertadores, nenhum deles passeou o campeonato inteiro, né? Todos eles jogaram em níveis altos contra adversários duríssimos, né? O Flamengo ano passado foi uma exceção depois de muito tempo, né? Mas teve uma final complicada contra o River Plate, que a gente não sabe o que aconteceria, por exemplo, se tivesse um jogo de volta. Esse jogo de volta fosse na Argentina, ou o jogo de ida fosse na Argentina, o jogo de volta no Maracanã e tal. Então tem várias coisas, né, que obviamente, sem tirar os méritos do Flamengo, tá, galera? O Flamengo foi campeão naquele ano com todos os méritos, jogando um futebol que não se via há muito tempo no Brasil. Né? E aí, o que você esperava em 2020, mesmo com a saída do Jorge Jesus? No Campeonato Brasileiro, eu esperava que com 3, 4 rodadas de antecedência, o Flamengo já seria o campeão brasileiro suave, né? Não tão fácil, seguido ali de perto, né? Não vou falar porque a gente já vai entrar nos classificados para Libertadores, mas eu imaginava que o Flamengo seria o campeão suave, né? Tipo assim, com momentos, obviamente, de altos e baixos, mas que não teria dificuldade para ganhar. E o que a gente viu foi um Flamengo no Morumbi comemorando o título no celular do Arão, né? Tendo que esperar o jogo do Internacional terminar. E aí? Na verdade, o time oscilou demais, né? Teve a questão do Torrent, do técnico que veio, acabou não vingando, também não deram muito tempo para o trabalho dele. A gente tem essa filosofia no Brasil, essa cultura de que o resultado tem que ser imediato, o Torrent não deu certo. Eu tenho uma opinião particular de que realmente ele fez um monte de besteira naquele time massa que o Flamengo tem, né? E com a chegada do Rogério Ceni demorou a engrenar. é, Demorou, eu digo, porque teve aquele baile que São Paulo deu no Flamengo, né? O Rogério já estava no Flamengo, o São Paulo estava naquela fase
espetacular ainda, que chegou a pegar a liderança e tal. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas deixa eu chegar no São Paulo e a gente fala sobre isso. Sim. E aí E depois, na verdade, eu imagino que foi depois desse jogo contra o São Paulo que as coisas começaram a andar um pouquinho melhor pro Flamengo do Rogério Ceni em si, né? E o Flamengo engrenou como a gente imaginava que engrenaria. Com aquele time que o Flamengo tem, vamos lá, o único time que pode bater de frente com o Palmeiras, o único time que pode bater de frente com o Flamengo em termos de elenco hoje em dia no Brasil é o Palmeiras. É o Palmeiras. E o E Palmeiras em estava focado, né? O Palmeiras estava focado O na Palmeiras estava Libertadores. focado na Libertadores. O Flamengo já tinha sido desclassificado, já estava disputando apenas o Brasileiro, entendeu? O que era Então, em termos de normal, elenco, tá? Outra coisa, né, a se falar, né? É como eu digo, né? A galera pensa que o melhor time do Brasil só vai ter dificuldade na Libertadores contra o melhor time da Argentina. Galera, não é assim. A Libertadores é um campeonato difícil. Quando chega na fase dos mata-mata, tudo pode acontecer. É uma bola e acabou. O resultado do sim, jogo mudou é e totalmente diferente. Campeonato de pontos de corrida e campeonatos totalmente, totalmente. e Copa, né? É totalmente diferente. Ainda mais a Libertadores, né? E a Libertadores tem, Ainda mais a tem uma Libertadores. dificuldade a mais, né? E, Exatamente. enfim, em termos de elenco, o Flamengo é o melhor elenco do Brasil, né? Assim, aí você pode falar, mas o Vitinho é ruim, etc. Mas, enfim, comparado às reservas dos outros times, inclusive, não dá para dizer que o Flamengo não tem o melhor elenco do Brasil. E é comparável ao do Palmeiras, sim. Aí eu fico em dúvida ainda se o elenco do Palmeiras é melhor ou se o do Flamengo é melhor. Mas isso é discussão para uma outra resenha, para um outro momento. A gente está falando especificamente agora do campeão, né? É. Que eu acho que foi com justiça ao Flamengo e atendeu às expectativas, né? Apesar de ter sido no final. Foi nas duas últimas rodadas que o Flamengo conseguiu a liderança em cima de um surpreendente internacional. E já Eu, podemos eu, entrar na resenha do Inter. eu vejo um pouco assim, né? Eu vejo assim, eu vejo o Palmeiras com um elenco todo nota 8, 8,5, 9. E eu vejo que o Flamengo tem vários 10 e tem alguns que tiram 7. Entendeu? Então, assim, eles acabam se equilibrando nessa quando a gente faz essa comparação, quando a gente faz essa média, né? Mas, É, assim, vamos lá. O Palmeiras não tem um Everton Ribeiro. Assim, na minha exatamente, opinião, o Everton Ribeiro é craque. um Jogador de Arrascaeta, né? seleção. Não tem uma Arrascaeta. Acho o Everton Ribeiro melhor. Também é pau para outra resenha, né? Mas enfim. E tem mais, tem o Gabigol, né? Gabigol é um cara que Sim, decide. sim, Não à sim, sim. toa foi artilheiro das últimas edições do Campeonato Brasileiro. Não dessa, porque ele passou muito tempo machucado. Mas ele decide jogo. Decidiu uma Libertadores para o Flamengo. E o Palmeiras não tem jogadores desse calibre. Bruno E, Henrique é outro. e isso O porque é Palmeiras um, não tem alguém como Bruno Henrique. isso porque é um cara que perde gol pra caramba, hein? Se o Perde, Gabigol perde. fizesse só 30% a mais dos gols que ele perde, ele era artilheiro isolado do campeonato de novo todo ano, né? É muito o que fazem da comparação dele com o Pedro, né? O Pedro precisa de uma oportunidade para fazer gol. O Gabigol precisa de De cinco. Mas, 5. sinceramente, se você é flamenguista, você escolhe o Gabigol ou o Pedro. É difícil você não escolher o Gabigol Eu porque o cara também, decidiu uma obviamente, Libertadores. obviamente, O cara obviamente. decidiu uma Libertadores, é ídolo e é ídolo de crianças e tal. Então é um dos maiores ídolos do Do Flamengo, da história do Flamengo, Flamengo, é o Gabigol. com E o certeza. Palmeiras não tem um cara assim neste momento. Não tem Não ninguém tem. como Arrascaeta, não tem ninguém como Everton Ribeiro, não tem ninguém como Gabigol. E arrisco dizer que também não tem ninguém como Bruno Henrique. O Bruno Henrique engatou uma boa fase em 2019 que foi absurda. Né? Em 2020 decaiu bastante, voltou a ser um jogador bom, mas não absurdo como era em 2019. E ainda assim eu não vejo ninguém na equipe, em nenhuma equipe do Brasil, que tenha um jogador pelo menos parecido com as características dele jogando ali aberto na esquerda. Verdade, Bruno Então, assim, Henrique. o Flamengo tem o melhor time do Brasil e foi campeão com justiça, sim. E é por isso que a gente, pelo menos eu esperava mais, né? Deixei aqui na minha colinha, né? Eu até grifei o muito. Eu esperava muito mais do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Principalmente depois da eliminação ali da Libertadores. Eu falei, meu irmão, agora que o Flamengo tá focado, ferrou. E aí, por isso que eu Sim. fiquei maluco, porque eu disse, velho, o São Paulo não pode se dar o luxo de perder pontos porque o Flamengo vem babando, né? E aí vai ser difícil Sim. segurar. E obviamente, claro, o Flamengo veio babando, mas ainda cometeu muitos erros.
Flamengo ainda, mesmo depois que conseguiu, né, foi eliminado pelo São Paulo da Copa do Brasil, veio ainda cometendo muitos erros, mas recuperou. Né? Mesmo O que cometendo disseram ao longo muitos do ano, erros, né? Ninguém queria ganhar o campeonato. E ninguém o queria ganhar o Inter não campeonato. queria ganhar, o Atlético Mineiro não queria ganhar. O São Paulo liderou tanto tempo, não queria ganhar. Chegou lá o Flamengo e pá, nas duas últimas Nas rodadas duas foi e últimas ganhou. rodadas. Então, pra mim, é aquilo que eu digo, né? Eu esperava esperava muito mais do Flamengo. Mas, assim, nenhuma surpresa pra mim deu a lógica. Era um ano que, tipo, era Flamengo. Óbvio que, se tu me dissesse assim, no dia 31 de dezembro de 2020, tu já tava com essa opinião, cara, não. Eu tava com mais medo, porque pra mim, naquele momento, o Renato Gaúcho tinha mostrado como venceu o São Paulo e todo mundo ia seguir. E aconteceu. Todo mundo ia fazer um pouquinho parecido do que o Grêmio fez, e foi o que aconteceu. E, enfim, quando chegar no São Paulo a gente fala mais sobre isso. Então, eu Tem acho que muita coisa pra falar, né, tem velho? muita coisa pra falar. Acho que não vai dar esse vídeo tudo que a gente quer falar não, viu, Renan? A gente Vai vai ser ter que muita diminuir coisa. esse vídeo, tem muita coisa. Mas Então é tá bom, isso. agora a gente pode Mais passar alguma pro. coisa pra falar do Flamengo? Tem mais algum item? Não, eu Galera, acho que a ó, gente já pode. comentem aí embaixo o que vocês acham, o que vocês acharam da resenha do Flamengo. Tem alguma coisa que vocês querem acrescentar? De repente a gente faz um próximo vídeo, uma resenha, caso vocês tragam algum tema que vocês achem importante e faça sentido, a gente pode fazer uma resenha só em cima desse tema que vocês colocarem. Então tragam, comentem, que aí a gente vai anotar, obviamente, e se valer a pena, a gente faz um vídeo aí em cima. Não é não, Renan? Podemos fazer, né? De Sim, repente, um podemos. adendo adicional, Tudo é válido. né? Ó, Vamos lá, agora a gente pode Internacional. passar pro Inter, né? Vamos lá. Internacional, Começa aí. que o Internacional tinha minha torcida, inclusive, né, Na reta nessa final. última corrida pelo título aí. Ah, Tinha minha torcida peraí. porque. Um adendo. Vocês viram que o nosso colega Renan, ele dá umas travadas, né? Ele é conhecido por nós carinhosamente como Gago. Então, eu vou começar a chamar ele de Gago, né? Pra não ter que ficar falando Renan. Ok, Vai, Gago. Vocês também estão autorizados a chamá-lo de Gago. Não tem problema não, tá? Então é o sem Ohana e o problemas, sem Gago. problemas. Vamos lá, Internacional. Vamos Pois lá. é. Como eu estava falando, o Inter tinha minha torcida nessa reta final. Eu preferia até que o Inter fosse campeão, porque fazia Ah, claro, muito né, tempo mano? que não ganha. Claro, Tem um obviamente, né? time muito limitado, né? Tem um jogador que eu gosto muito do Inter, que é o Patrick. E você pode ver pelas características dele que ele reflete muito o que é aquele time. O Patrick não é um cara assim tecnicamente acima da média, ele é esforçado, tem força física, ele combate em todas as jogadas. E sim, tem uma qualidade técnica, mas não uma qualidade técnica muito acima da média, como por exemplo tem o Everton Ribeiro, como por exemplo tem o Arrascaeta, entendeu? Então eu acho o Patrick muito reflexo do que é o Inter. O Inter tem o Cuesta, né, que é um excelente zagueiro. Tem um Moleiro, que eu considero um bom zagueiro também, mas que passou boa parte da temporada batido, né? Teve a grata surpresa do Galhardo, Galhardo que jogou muito durante boa parte da temporada, estava dando sorte, fez gol pra caramba aí, né? Então o Inter tem um time brigador e um time apto, tinha um time apto a ser campeão no final. Eu estava torcendo pelo Inter, mas Óbvio. aconteceu a velha pipocada, né? O Inter, na verdade, pipocou e acabou que perdeu o título. Perdeu o título pro Flamengo, que na verdade é o melhor time no final das contas. Verdade, ó, depois que o Inter meteu 5 no São Paulo, né, deu aquela raivinha, mas, cara, assim, galera, ó, uma coisa, tá? Aqui, um pequeno adendo, tá? Todo mundo de time grande seca os outros times grandes e acabou, os maiores, etc e tal. Então, todo mundo que não fosse Flamengo ia estar secando o Flamengo. Todo mundo do eixo Rio-São Paulo que não fosse São Paulo, naquela época estava secando o São Paulo, preferiu o Inter campeão. E é assim que é. Então parem com isso de, estão pegando no pé, são antes, são antes. É zoação, galera. Obviamente que a gente quer zoar os flamenguistas. E como tem mais flamenguistas do que colorados no meu círculo de amizade, eu preferia que o Inter fosse campeão para poder zoar os flamenguistas. E é assim que acontece. Né? Obviamente tudo com muita imparcialidade, tá certo? Então, agora vamos lá. Internacional. Ó, engraçado, na minha cola aqui tá exatamente o contrário do que tá em cima. Eu não esperava muito, na verdade eu esperava muito pouco no Internacional, porque sendo sincero, eu não conhecia direito o time internacional. O time internacional eu fui conhecendo durante o campeonato. Né? E assim, cara, o Kudê fez um senhor de um trabalho
E, tipo assim, tudo indicava que o Inter poderia ser o time que ia querer segurar esse campeonato do início ao fim. E aí o Kudê saiu, cara. Tipo assim, nossa, isso aí foi um baque muito grande pro Internacional, galera. Muito grande. E aí eu acho que isso, de fato, prejudica completamente o trabalho do Internacional. E até, inclusive, lá nas minhas surpresas positivas, vai ter algo em relação ao Cara, Internacional. assim, eu acho que o Kudê é um excelente técnico, né? Mas assim, não é nada contra gringo não, velho. Mas eu acho que o Odair já fazia um excelente trabalho com esse Inter. O Odair já tirava leite de pedra. Assim como ele fez com o Fluminense. A gente vai chegar para falar do Fluminense ainda, mas o Odair é um excelente técnico e ele tinha essa mesma base do Inter lá em 2019. E o Inter fez uma boa campanha em 2019 também. Não estou lembrado agora em qual colocação. Travou. O Codê deu uma continuidade, né, a esse trabalho do Odair. Já tinha uma base, melhorou, e aí o Codê resolveu ir embora, deu uma quebrada, chegou o Abel, e o Abel quase ganha o título, se não fosse a pipocada, né? Então esse trabalho do Codê, beleza, ele é um bom técnico? É, mas é muito decorrência do trabalho do Odair. Então eu dou muito mérito pro Odair sim, eu acho ele um excelente técnico, Mas pera, e tu acha que o Inter pipoca na final do campeonato? eu acho que pipoca, cara. Eu acho que não é necessariamente na final, mas nos jogos anteriores, né? O O jogo esporte, né, contra o cara? Flamengo, Jogo contra o contra o Sport, poderia ter ganhado esporte, do cara. Sport. É porque assim, Assim, pra pro mim, o Flamengo. Sport não tem nem time de primeira divisão. O Sport deveria ter, na minha concepção, seria um dos rebaixados, né? Não, não foi. Não Mas a foi. gente chega a falar isso mais à frente. Ah, sim, De toda forma, o Inter devia ter ganho do Sport aquele jogo. Se eu tivesse acho. ganho, Eu acho que pro Flamengo é mais ou menos aquela parada que, tipo assim, os técnicos fazem lá, né, a projeção. Eu acho que pro Flamengo, acho que se a gente parar pra pensar, eu acho que os próprios colorados ali na reta final já colocavam a possibilidade de perder pro Flamengo, entendeu? Tipo assim, ó, a gente tem um confronto direto contra o Flamengo, né, e não é nenhum absurdo perder pro Flamengo. Então, assim, meio que na conta da galera já tava essa. Velho, então, se a gente chegar na penúltima rodada, sei lá, com 4 pontos de diferença, e a gente perder pro Flamengo, a gente só depende da gente ganhar do Corinthians. Né? Então, eu acho que isso foi meio essa conta do Internacional. Pra mim, o que cagou o meio de campo do Internacional foi o Sport em casa, cara. Isso aí foi. realmente, tipo assim, nossa, Não, destruiu. e se o Inter arrancasse o empate do Flamengo? Quando jogou contra o Flamengo, poderia ter arrancado o empate, né? Também, também, Mas também. teve o lance da expulsão e teve toda uma coisa por trás, e a gente vai conversar mais adiante. No final das contas, foi uma pipocada, porque poderia ter ganho lá no último jogo também, poderia ganhar do Corinthians. E não ganhou. Se ganha do Também, né? Corinthians, era campeão. Também. Mas aí também já não dependia mais só dele, né? Já era aquela Não parada. dependia mais só dele, É, mas o Flamengo não ganhou. O mas tinha que Flamengo não ganhou a fazer, última rodada. e tinha que fazer a parte dele também, né? Não é porque, Isso, não depende só de mim. Cara, faz a sua parte e espera o isso. resultado do E outro se o jogo Inter lá. ganha aquele jogo, aquele último jogo, era campeão. Era campeão, Não fez a verdade. parte dele, foi uma pipocada. Foi uma pipocada. E uma pipocada monstra, porque o Inter tem muitos anos que não é campeão brasileiro. Eu, por exemplo, eu tenho 31 anos e eu nunca vi o Inter campeão brasileiro. Pior, também não, velho. Também não. Pois é, É, que draga, né, dos caras. que É, coisa. vamos lá, um próximo time que não é campeão brasileiro há muito tempo. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, vamos lá. Esse aí deixa eu começar agora, né? Começou com o Inter, eu começo. Esse aí eu Vai. esperava, cara. Eu esperava que o Atlético fosse o time que ia incomodar o Flamengo. Eu esperava que o Atlético fosse, nesse campeonato, o que o Inter foi pro Flamengo na fase final. Entendeu? O time que ia estar ali o campeonato inteiro, do início ao fim, colado no Flamengo, até porque o Atlético não tinha mais nada para fazer no campeonato. O Atlético tem o segundo maior investimento do ano, né? Foi o time que mais gastou, o segundo time que mais gastou grana, segundo ou terceiro, não lembro agora. Acho que é Flamengo. Eu acho que o Atlético gastou mais que o Palmeiras. E o Atlético tinha só o Campeonato Brasileiro e mais nada. E o Atlético conseguiu, como a galera sempre fala, né? O Atlético conseguiu mais uma vez ser o cavalo paraguaio, né? Que lidera o campeonato por algumas rodadas e no final entrega a patota.
Vamos lá. Eu gosto muito de fazer uma análise assim, o estilo de jogo, né? Você tem um Atlético que tem um Guilherme Arana como lateral direito, como lateral esquerdo, excelente lateral, por sinal. Você tem o Júnior Alonso, que é um excelente zagueiro. Tem um Hever que, para mim, na minha opinião, deixa a desejar, né? E tem o Guga, que é bom. Não é excepcional, mas é um bom lateral. Então, digamos que o Atlético Mineiro tem uma zaga eficiente. Só que o Sampaoli ele era meio maluco, ele botava o time para frente. Eu vi jogos que o Atlético Mineiro jogava com a linha quase lá no meio de campo. E quando pegava times mais rápidos, era um Deus nos acuda do caramba. Claro, fazia muito gol? Fazia. Porque, por exemplo, tivemos jogos em que o Johan arrebentou, tivemos jogos em que o Keno teve um jogo, tiveram dois jogos seguidos, que o Keno fez dois hat-tricks em dois jogos seguidos no campeonato. Então dependia muito desses lapsos no ataque, né? Era um time muito para frente, acabava fazendo muito, muito gol. E acabava levando também. O Então eu problema, vi o Atlético Mineiro muito instável, né? Muito em decorrência do estilo de Sampaoli. É uma crítica ao Sampaoli? É, também, com certeza. também. É Assim, né, uma, o Sampaoli, ele gosta desse futebol agressivo, né? Esse futebol que a melhor defesa é o ataque. Só que quando tu tem é, essa filosofia de futebol, tu tem que ter qualidade para cada dois, três ataques sair um gol, né? Então teu time precisa, né, saber colocar a bola na rede. E aí você pega um time como o Atlético, o Guilherme Arana, por exemplo, ele é um lateral que corta para dentro. Dificilmente você vê o Guilherme Arana indo na ponta. Ele era quase um armador do time. Ele ia embora pro ataque e Não, esquecia da defesa. e você parar pra pensar, tipo, no futebol brasileiro, né? Tipo assim, acho que só o Flamengo tinha esse poder de ataque devastador. Entendeu? E Pra olhe lá, você, olhe lá, e olhe lá, porque exatamente. se o Flamengo resolve dar uma de doido, o Felipe Luiz não ia ter gás para voltar. Exatamente, O exatamente. lateral direito chileno lá, esqueci o nome dele agora. Ele também não ia ter gás, apesar de que ele ataca pra caramba, viu? Ele Então, vai assim, muito lá na ó, frente. aí tá, você para Deixa o pra ver, né? corredor Tipo grande. assim, o Sampaoli faz um senhor trabalho no Santos, né? Mas exatamente por isso, joga com uma base muito forte, né? Uma molecada no time que tá 90 minutos do jogo ali com pilha, né? Obviamente cai um pouquinho de rendimento, mas tá com pilha pra subir e descer o jogo inteiro. Não é todo time que ele vai ter isso. E às vezes parece É, que ele esquece disso. e a temporada é longa, né, cara? Você A tem que ter temporada é elenco longa, para com lidar certeza. com toda essa intensidade. Para jogar com o São Paulo, ele tem que ter um elenco que jogue com Ma- intensidade. Mas aí E aí, se não aguentar o jogo todo, não vai conseguir dar certo. e Tem aí jogos que vai capengar. e é Que isso, vai e é capengar. isso que eu te digo que tipo assim, pra mim o Atlético foi uma decepção, né? Porque, cara, foi o segundo time que mais gastou no país em 2020. Então assim, pô, tinha que ter montado um elenco decente, sabe? Tinha que ter ali Sim. umas peças de reposição boas pro estilo do jogo do técnico, Aí eu não né? sei tu, não sei você, né? Mas eu não conheço, por exemplo, os reservas do Atlético Mineiro. Tu Também montou um não, elenco, uma base titular. também não, Reserva, não sei, também não. não me tem em Se mente me pedir agora. uma análise aí, não sei nem por onde começar. Então tem aquele time titular lá que aguenta, só que a temporada é longa, você tem que ter peças para repor. Ó, se tiver torcedor do Atlético aí, que tá assistindo aí, não sei por qual motivo um torcedor do Atlético estaria assistindo esse vídeo, mas se tiver, comenta aí, tem algum jogador aí do banco de reservas que merecia ter tido mais oportunidade, que o Sampaoli não colocou. É mais uma oportunidade pra gente conhecer, pra gente dar uma estudada, tentar achar quem é o cara, né? Se vai ser Justo. aproveitado pro ano que vem, beleza? Se tiver algum torcedor do É, Galo aí, comenta lembre-se aí. que nós somos paraenses morando em São São Paulo, Paulo, então exatamente. nosso conhecimento também é limitado, O né? nosso conhecimento é muito enviesado pro futebol Rio-São Paulo, né? Que é o que passa na televisão, né? Então, assim, a nossa própria preferência de torcida se deu muito por conta disso. Na nossa infância, a gente só assistia praticamente jogos de Rio e de São Paulo, né? Então, E do Leão, porra, e do Remo e do Paysandu, que Remo. são de lá, né? Eu dizia que Vamos lá. eu dizia que eu era Paysandu lá na infância, mas depois morreu isso daí. Vamos lá, Vamos lá, agora. cara. São Agora a Paulo. gente vai para um assunto que eu gosto, que eu gostei o ano todo, que é o São Paulo. Gosta de zoar, né? Safado.
Cara, Vai falando aí, não, pode começar. começa porque eu comecei o Atlético. Cara, o São Paulo começou, você sabe, pessoalmente que eu sou fã do Diniz, né? Na verdade, já fui mais fã, hoje em dia nem tanto, Que ele vá pro né? O Palmeiras, estilo, pra ver se tu acha bom. o estilo de jogo do Diniz sempre me agradou, é o estilo de toque de bola, só que ele tem que ter peças, né? Aí ele chegou no São Paulo, eu esperava que desse certo, esperava mesmo que desse certo, eu torço pro Diniz dar certo, onde quer que ele vá. Ele encontrou, por exemplo, o Tietê no São Paulo. Tietê que começou com ele no time do interior de São Paulo, foi pro Palmeiras. Eu lembro do Tietê muito no Palmeiras. O Tietê era um motorzinho. Ele ia, voltava o campo, ele fez dupla com o Moisés. Acredito que foi em 2016 ou 2017 que o Palmeiras foi campeão brasileiro. O Tietê jogava demais. Só que ele entrou numa decadência técnica, né, de uns anos para cá, e hoje em dia ele não consegue fazer essa mesma função de motorzinho. Ele não conseguiu desempenhar no São Paulo. Por outro lado, tinham peças boas, cara. O São Paulo tinha umas peças boas, em especial o Luciano. O Luciano é um jogador que eu já tinha visto ele no Grêmio, já tinha Mérito, visto ele no Fluminense, mérito do Diniz, né? A mérito do Diniz. contratação dele O é Luciano era bom atacante, cara, eu não digo nem que ele era bom atacante. Regular. regular, regular. Grêmio, o Fluminense, eu já o Cartola. Eu lembro que eu peguei uma raiva do Luciano, que ele perdeu um pênalti uma vez, eu tinha escalado ele no Cartola, e era do Fluminense, eu acho. E aí eu criei um ranço com ele. Eu vi um Luciano no São Paulo, ele ia de ponta a ponta do campo. Ele participava da saída de bola, chegava no meio de campo, participava na armação, ainda chegava para finalizar. E ele chegava com gás, né? Ele era a base do jogo do Diniz. Tanto é verdade que eu estou falando, que quando o Luciano se bateu, teve um momento que ele se bateu, o São Paulo caiu de rendimento. Parou. E quando o Luciano voltou, o São Paulo nunca mais conseguiu jogar do jeito que jogava, porque o rendimento do Luciano caiu. Então, o São Paulo sofreu da dependência do jogo do Luciano. Na Também, minha também. concepção, Não, foi também, isso, também. né? Foi isso também, também. Também passou muito por isso, né? Assim, o que eu falo do São Paulo, né? Tipo assim, o São Paulo, como torcedor, eu comecei 2020 com uma boa expectativa, né? Exatamente pelo Diniz, né? Também, apesar das zoeiras e tudo mais, no grupo, a gente ficava pé da vida quando ele fazia as mesmas substituições de sempre e tal. Mas assim, eu gosto do estilo do Diniz, tá? Então, o 2020 pra mim começa numa expectativa muito boa. Eu falei, pô, o cara tá com o Daniel Alves no time, né? Que pro padrão brasileiro, quando quer, o Daniel Alves, quando ele diz assim, hoje eu vou jogar bola, ele deita no campo contra qualquer E ele é um time, vencedor, cara. com Daniel Alves é certeza, um vencedor. com certeza. É, e aí, tipo, e o futebol dinâmico do Diniz, então a expectativa subiu. Depois da parada da pandemia e tudo mais, e aí o time volta fazendo aquele vexame no Paulista, né? Apesar de que, né, a galera gosta muito de falar, é o que eu falo, né? O problema daquele jogo é o catadão do Mirassol que trouxe lá motorista de Uber na véspera pro jogo, etc e tal, mas se você olhar o segundo tempo do o São Paulo amassou o Mirassol. Só que não fez os gols. E aí sai dessa crise, óbvio, é vexame, tá? Eu não tô passando a mão na cabeça, não. É o vexame, o time deu um vexame. Mas amassou o Mirassol no segundo tempo. E aí sai dessa sequência de jogos e o São Paulo começa a pegar vários jogos, a própria eliminação lá contra o time da Sul-Americana, depois de sair da Libertadores, esqueci o nome do time. O time que o... enfim, não vou lembrar agora. O Lanús. A própria eliminação contra o Lanús, o São Paulo faz um segundo tempo magistral, e aí o problema do São Paulo se mostra esse no Campeonato Brasileiro, para chegar forte no Campeonato Brasileiro, que eu não acreditava mais. Então, assim, eu comecei com uma expectativa muito boa, terminou o Campeonato Paulista, a minha expectativa caiu, porque o São Paulo oscilava. Então, o São Paulo fazia um primeiro tempo brilhante, como foi o primeiro tempo que, para mim, ainda foi os melhores 35 minutos jogados pelo São Paulo em 2020, que foi lá no jogo contra o Atlético Mineiro, que teve aquele gol anulado do Luciano lá pelo VAR, que depois ficou comprovado que os caras fizeram merda lá e anularam o gol. E, assim, foi o melhor
os melhores 35 minutos do São Paulo em toda 2020. Pra mim, foi naquele jogo. Barra até a goleada em cima do Flamengo? Barra, até a goleada em cima do Flamengo. Tipo assim, o time Entendi. jogou absurdamente bem. A defesa, ataque, transições rápidas. E, cara, aí, tipo assim, aí volta pro segundo tempo, toma de 3-0. E aí, tipo assim, cara, aí você fica, pô, como é que pode? Aí no outro jogo o time joga mal pra caramba o primeiro tempo, você sai chutando balde, aí chega no segundo tempo, joga bem. Aí, velho, tipo assim, time oscilando pra caramba, e aí eu disse, velho, não vai dar em nada. São Paulo vai ser um time que vai no máximo, brigar aí por uma vaga na pré-Libertadores e não vai conseguir fazer muito mais do que isso. Então aquela fase espetacular, que aí também, vamos lá, aí nós temos times que sofreram com Covid, tem sim a tabela que favoreceu pra caramba o São Paulo, os jogos adiados, que os jogos foram remarcados exatamente numa época que o São Paulo estava voando. Então foram Sim, 3 jogos absurdamente fáceis para o São Paulo conquistar aqueles pontos ali naquela época. Né? Termina o primeiro turno, né, como campeão do primeiro turno, moral, né, porque foi o time que conseguiu mais pontos nos jogos referentes ao primeiro turno. Mas, cara, eu de verdade, óbvio, aí quando abriu 7 pontos de vantagem, aí óbvio que a expectativa muda. Mas assim, depois da final da Copa, depois das semifinal da Copa do Brasil, eu lembro até hoje da mensagem que eu mandei no grupo, que vai acontecer o seguinte: faltam 11 rodadas, agora nós vamos jogar contra 11 times que já sabem como marcar o São Paulo. Cara, foi dito sim. e feito. Dito e Fal- feito. fa- fa- faltou um pouquinho de experiência tática, né? Experiência. Faltou muita coisa, né? Tipo assim, Alguma variação que o Diniz pudesse pronto, impor para o pronto, time dele jogar pronto. E diferente. aí é o que eu te digo, não é nada contra o sistema do Diniz. Eu acho que o sistema do Diniz ele é muito útil para vários momentos do campeonato. Mas tem momento, meu irmão, que tu tem que botar o time atrás e jogar pelo contra-ataque, sabe? De toda forma, o São Paulo trouxe boas peças aí, cara. O Sim, Gabriel sim. Sara, eu É, considero o Gabriel Sara um bom jogador. e aí é O isso que eu te Daniel digo. Alves, pra mim, ele tem que jogar de lateral direito. Pra mim, ele não é meia. Ele Não sei não porque vai, ele é né? o 10. Ele não Eu vai sei jogar. porque ele é o 10, sei porque ele joga de meia, porque ele quer. Ele quer. É. E Mas, aí não vai, enfim, não vai jogar. como lateral, ele é um dos melhores do mundo ainda, na minha opinião. E aí Como vamos meio de lá. campo, é um jogador relativamente E comum, aí né? também é, Apesar de não vencedor. como tu falou, né? Méritos do Diniz. Ele impõe o sistema de jogo, ele impõe uma filosofia de jogo, ponto positivo. Ele traz o Luciano, ponto positivo. Ele ressuscita o Brenner, que também foi fundamental naquela época, Ele só né? não conseguiu tirar o Pablo, Não só não conseguiu conseguiu, ressuscitar o Pablo, né? não conseguiu ressuscitar o Pablo. Ele. Puta, tu tirou minha. Ah, sim. Ele insiste no Sara, que sim, cresceu, né? Cresceu muito no decorrer do campeonato. Só que depois o Luciano se machuca, a derrocada começa, o São Paulo perde pro Grêmio, a confiança cai e, velho, a galera diz que tem alguma coisa lá nos bastidores, que aconteceu nos bastidores do São Paulo, que o time se perdeu e assim, faltou brilho também, né, cara? Faltou os Faltou. caras Faltou o abraçarem e espírito dizer assim, vencedor. dizer, meu irmão, que se dane se o técnico não tá mandando a gente marcar. Vamos ficar aqui atrás e marcar e acabou. Tá? Então é isso. Então, assim, pra mim o São Paulo ele começou abaixo das expectativas, ele foi além das expectativas, ele oscilou até as minhas expectativas. Então tinha uma expectativa baixa quando começou o campeonato, fiquei com uma expectativa alta quando o campeonato no transcorrer do campeonato, e aí depois do jogo contra o Grêmio, não sei, pra mim ia ser água abaixo, ia ser por água abaixo e realmente foi. Né? E aí os Foi. motivos que levaram a isso, todos a gente realmente não vai saber. A minha única rusga era essa, tipo assim, tinha jogo, por exemplo, não teria problema nenhum pra mim do São Paulo se acovardar diante do Internacional. Afinal, o São Paulo vinha de uma goleada contra o Bragantino, vinha de uma derrota pro time C do Santos. Não teria problema nenhum do São Paulo naquele momento se acovardar e dizer, quer saber, dá a bola pro Inter, a gente vai explorar o contra-ataque. Mas o São Paulo não soube fazer isso. Não, tá na minha casa, quem manda sou eu. Em 10 minutos de jogo, o Inter já tinha dado E 3 mais, e sufocos. tem, e tem a insistência, né, do Diniz, na formação dele, de não dar chutão. Exato.
Não, É bonito, assim, é bonito não dar chutão, mas às vezes é necessário, a cara. galera até diz que não Sair era. tocando, entregar a bola assim como o São Paulo fazia, não existe. Tem o que o pessoal fala de bastidores, né? Que nem era ordem dele fazer isso e tal. Né? Mas que, tipo assim, tava tão incrustado no time que os caras mais nem sabiam. Não sabiam mais nem se podiam dar o chutão e tal. Mas assim, são coisas de bastidores que a gente nunca vai saber. Né? O que a gente consegue Difícil. avaliar é o que a gente tá vendo em campo, né? E o que você Agora, via em assim, campo era um São Paulo insistindo numa parada que não tava dando certo. sim, pra mim, como um torcedor do estilo de jogo do Diniz, torcedor a favor do estilo de jogo do Diniz, foi uma decepção. Seria interessante ver São Paulo campeão, apesar de preferir o Palmeiras, né? Mas aí, por Seria exemplo, interessante ver São Paulo campeão. é o que eu não lembro se é o Rod ou o Rafa que manda lá depois que o Diniz é demitido. E aí, feliz? Velho, feliz eu não tô. Eu queria. Eu queria que o Diniz, naquela época que eu xingava ele lá no grupo, que a gente tivesse era calado a minha boca e a gente tivesse com a taça comemorando, velho. Não tô feliz, não. Justo, Mas, justo. velho, tipo assim, no final das contas, não tinha outro caminho. Ó, galera, a gente tá indo já pra 42 minutos de gravação. 42 minutos de gravação, Gago. Fora os problemas técnicos, né? A gente não É, fora o falou. problema. A gente vai ficar só nesse tópico 1 mesmo, cara, que Só senão. nos campeões, viu, galera? Então, ó, a gente vai falar sobre os campeões. E aí eu acho que, pelo que eu tô vendo aqui, os próximos tópicos, cada um desses tópicos vai ser um vídeo, beleza? Então vão aguardando aí os próximos tópicos. Nós vamos falar sobre os rebaixados, beleza? Deve estar saindo aí pelos próximos dias aí no canal. Então, ó, já deixando aqui o merchan do canal, não se esquece, se inscreve no canal, tá? Ativa o sino pro YouTube poder te recomendar mais e mais vídeos do canal e principalmente, galera, deixa o like no vídeo, tá? O algoritmo do YouTube, ele tem alguma maluquice lá que às vezes ele não indica, mesmo se você é inscrito e ativou o sino. Ele só indica se você deixou o like, que é como se você dissesse que você tá gostando daquele vídeo que você tá vendo. E aí ele indica mais vídeos pra você. Então, se você gostou, deixa o like. A galera diz pra não fazer isso, mas eu vou fazer. Se não gostou, deixa o dislike, mas manda aí embaixo, safado, por que que tu não gostou? Que é pra gente saber o que a gente tem que melhorar, não é? Então, se, não Justo, gostei, uma justo. merda, mas escreve aí, é uma merda, vocês falam mal, Se vocês não. falarem que eu sou feio, se falarem que não É, gostaram da minha cara, eu venho de máscara na próxima. eu Aí sou só melhora. feio. Isso aí eu já sei, pô. Tu não me ajudou em nada. Não vai ter tratamento de beleza que vai resolver isso aqui. Mas, se não gostou de qualquer coisa do conteúdo aí, fala aí nos comentários que a gente vai procurar melhorar para os próximos vídeos, beleza, galera? Então, pra gente fechar Beleza. aqui o nosso vídeo de hoje, não tem muito o que falar também. Eu acho que do último time não tem muito o que falar, que é o Fluminense, né? É o time que se classifica ali. Quase não se classifica, se classificou porque o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e deu mais uma vaga para um Não, e time tem um no Campeonato detalhe, cara. Brasileiro. Pra mim é uma das grandes surpresas do É uma das campeonato, grandes velho. surpresas. Eu ia falar a mesma coisa. Fluminense tem um elenco fraco, cara. Na minha opinião, é um elenco fraco. Mas teve umas boas surpresas esse ano, entendeu? Eu ia Por falar a exemplo, mesma coisa. Calegari. Calegari é um lateral. Que lateral que o Fluminense arranjou, viu? Porque o cara é uma. Ele impregna, ele é marcador nato. Então acho que um dos grandes. Se eu pudesse botar ele na seleção do campeonato, eu colocaria Calegari ali. Porque na minha cabeça, nesse momento, não tem nenhum lateral direito melhor que ele. Ele jogou bem E mesmo, cara. você pode falar de Flamengo, pode falar de Inter. Para mim, o Calegari foi o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. E assim, Entendeu? engraçado, né? Tipo, o Fluminense. Cara, é isso mesmo. É a grande surpresa, porque, tipo, velho, quando eu vi a temporada, o Fluminense vem aí com Fred e Nenê. Nenê jogou muita E bola, velho. Nenê jogou muito. E o Fred, O né, Nenê é cara? um velho que Fred. joga bola demais. O Fred dispensa comentário, né? O Velho, Fred assim, você para pra pensar, né? consagrado. É pra você ver o nível do nosso futebol, né? O Nenê e o Fred ainda são caras que chegam em jogos do Campeonato Brasileiro e conseguem alguns ser muito decisivos, Não, cara. e tem um detalhe, eles foram excelentes jogadores, né? Hoje em dia não tanto, porque a idade chegou e chega para todos. O Fred, não digo que o Fred foi craque, ele foi um excelente jogador e o Nenê também. Não acho que eles foram craques. Agora, você tem um Fluminense que tem esses dois em final de carreira. O Fred passou de 35, o Nenê, se bobear, tá com 38, não sei exatamente a idade deles. Eles são titulares no time. Você tem jovens como o Luiz Henrique, Luiz que Henrique, é um bom nossa. jogador. Agora, você tem no lateral esquerdo o Egídio. Isso não é aqui, é opinião pessoal. Para mim, o Egídio é ruim de bola. Entendeu?
Ele tem 3, 4 títulos brasileiros, não sei quanto. Tem um pelo Palmeiras, tem Ah, 2 isso não pelo quer dizer Cruzeiro. nada, isso não quer dizer nada, mano. Isso não E quer ele dizer nada. continua sendo ruim de bola, Isso não quer dizer entendeu? nada. Então, assim, era um time que não tinha. Pra mim, o Fluminense, se fosse 10º colocado no campeonato, era muito. Era muito Pra mim, o também, cara. Fluminense ia brigar pra não ser rebaixado, né? Eu, Que eu, nem o eu, Vasco. eu achei. Eu não acreditava tanto em rebaixamento, tá? Mas eu acreditava ali, tipo assim, cara, o Fluminense vai ser o meio de tabela, sabe? Vai ser aquele time que faltando 5 rodadas pra acabar, o torcedor tricolor vai estar fazendo outra coisa da vida É. já, E mano. tem Tipo assim, detalhe, ia ser meio de tabela porque a camisa pesa. É time sim, grande o Fluminense. Se fosse time pequeno, com esse time aí, era time pra rebaixamento, cara. Entendeu? Agora, não, jogou demais, surpreendeu, né? ganhou jogos, né? Eu não sei exatamente como, e como eu te disse, se deve muito ao trabalho do Odair, muito provavelmente. Aí voltamos lá, eu estava falando do Inter, falaste do Koudé. Então, o Koudé é um excelente técnico, mas muito daquele Inter que o Koudé pegou é do trabalho do Odair. E o Odair estava no Fluminense, fazendo milagre, tirando leite de pedra, do mesmo jeito que ele fazia no Inter, em Cara, assim, 2019. eu acho, tipo assim, o Odaí, ele é um desses caras, né? Por exemplo, o que o Mancini faz com o Corinthians, né? O que que é? Cara, eu tenho um time limitado e o que é que eu posso fazer com esse grupo aqui, sabe? E ele busca extrair, tipo assim, o melhor do que ele tem ali. Cara, assim, eu queria jogar que nem o Barcelona, né? Acho que todo time quer jogar que nem o Barcelona do Guardiola. Mas, velho, eu não tenho as peças Isso. pra fazer isso. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu não tenho meio campo de qualidade aqui de passe. Então, se eu vou pegar um time que povoa o meio de campo e correr o risco de colocar a bola no pé do meu meio campista que vai fazer merda, entregar a bola, eu jogo ligação direta, dou chutão. Cara, eu acho que o Fluminense, ele cresceu muito nessa consciência, assim, sabe? Tipo assim, cara, o nosso time, ele é isso daqui. O que, que a gente pode fazer com isso daqui? E, velho, o Fluminense assustou. Sim. O Fluminense, por pouco, não faz o São Paulino vestir a camisa do Palmeiras na final da Copa do Brasil, velho. Porque o Fluminense Sim. tinha tudo pra pegar a vaga que era Chegou, do São chegou Paulo. forte e chegou com respeito, viu? Chegou com Chegou respeito. com respeito Exatamente. cá para nós. Grande parte desse trabalho se deve ao trabalho do Odair. Do Odaí. Então, você já tem aqui, olhe para mim e veja, eu sou fã do Odair Helma. Logo desde já, dificilmente você vai me ver falando mal dele, porque pelos trabalhos que eu vi que ele fez no Inter e pelo trabalho que eu vi que ele fez no Fluminense, independente de ter abandonado o barco no meio do campeonato, ter ido para as Arábias, sei lá para onde ele foi, ele é um excelente técnico. É um excelente Em algum técnico. momento ele vai voltar para o Brasil. E quando ele voltar, vamos aguardar se ele vai operar mais algum milagre desse, como ele fez com o Fluminense e como ele tirou leite de pedra do Inter. Do Inter. Apesar de que o elenco do Inter é bem melhor que o do Bem Fluminense. melhor que o do Fluminense, No Inter exatamente. você tem o Patrick, no Inter você tem o Edenilson, desculpa, eu não Jogadores ter mais citado o Edenilson jovens. antes, Jogadores mais jovens, que o mais Edenilson fortes. joga muita bola, viu? O Edenilson joga muita bola no Inter. Eu não citei ele anteriormente porque eu tinha esquecido. Mas o Edenilson joga muita bola, muito bom jogador. E ele tem o mesmo perfil que o Patrick. Não é nada acima da média, não é tecnicamente acima da média, mas é o cara que briga, o cara que tá. É a cara do Inter, cara. O Inter passa muito por Edenilson e Patrick, pelo que eles são, juntando com a qualidade do Cuesta, que, na minha opinião, é um dos melhores zagueiros atuando no Brasil nesse momento, Boa, né? Gago. E é isso aí, vamos voltar a falar do Fluminense. Não, É basicamente isso. O Fluminense foi uma grande surpresa, foi sensacional ver o campeonato que o time fez e tá merecidamente na Libertadores, tá classificado para Libertadores. está merecidamente. Cara, o Fluminense foi muito consciente do que ele podia fazer e ele jogou com isso embaixo do braço, cara. O que a gente pode entregar? Tipo assim, vamos, deram as mãos e, cara, fizeram acontecer. Né? Mesmo com toda a limitação, com a falta de velocidade, né? Principalmente ali pelo meio. Era uma carroça. Aí Principalmente ali saiu o pelo Neném, meio. entrava Paulo Henrique Ganso. Mas o time foi, cara. Imagina. O time foi e terminou o Foi. campeonato de uma Deu forma certo. muito, muito, muito acima do que eu esperava, cara. O Fluminense também, inclusive, tá lá no meu rascunho de surpresa do Fluminense, tá lá como uma das possibilidades que eu poderia escolher também como uma surpresa do campeonato. Pra mim, foi sim uma surpresa. Sim. Beleza, galera? Ó, tô vendo aqui, estamos indo para 52 minutos de gravação. Obviamente aí no vídeo você não vai estar vendo 52, porque a gente vai ter feito alguns cortes e tal, que teve algumas falhas técnicas que vocês não vão ver,
Ó, a moto passando, quem sabe faz ao vivo, já dizia o Faustão. E galera, ó, você torcedor tricolor, tanto paulista quanto carioca, você torcedor do Colorado, você torcedor do Atlético, você torcedor do Flamengo, discordou de alguma coisa, concordou com o que a gente falou, o motoqueiro fantasma, tem uma opinião diferente, acha que a gente falou besteira ou concorda com o que a gente falou, cara, não esquece de comentar aí embaixo, galera. A gente quer também saber a opinião de vocês, porque a opinião de vocês, aquilo que vocês trouxerem para o canal como opinião, vai fazer parte das próximas resenhas. Então, assim, a ideia é que vocês aí, imparciais, que estão nos assistindo, também tragam as opiniões imparciais de vocês, e assim a gente vai levar, com certeza, a opinião de vocês a sério para as próximas resenhas, porque muitas vezes a gente esquece de falar algumas coisas aqui que vocês vão trazer nos comentários, e na próxima resenha que a gente for falar do Fluminense, do Atlético, a gente vai lembrar que teve um inscrito que lembrou de um determinado detalhe, então tudo isso faz parte, beleza, galera? Então, ó, para concluir, mais uma vez, eu quero pedir, não esquece aí de se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, beleza, galera? Ó, muito obrigado por ter vindo até aqui. É isso aí, galera. Eu espero que esse projeto encante vocês, que vocês venham com a mesma garra, com a mesma energia que a gente tá para fazer com que ele aconteça, tá? Então a ideia é a gente vai melhorar esse setup aqui, vocês vão ver microfones melhores aos poucos, câmeras melhores, porque a ideia é botar a resenha no ar e ver o que a galera acha da resenha, beleza, galera? Então é isso, muito obrigado. Gago, as últimas palavras aí pra gente poder se despedir da galera. Pois é, galera, esse é um projeto, é o início de um projeto, né? A gente pretende melhorar ainda mais e mais e mais. A gente quer ver como é que vai ser essa experiência de falar, de receber críticas, de receber elogios e sempre tentando melhorar conforme as coisas vão acontecendo. Então, só tenho a agradecer mesmo por vocês terem dado esse tempo aí a gente, né, a ver no nosso vídeo. Eu espero que tenha sido agradável. Muito, muito obrigado aí. Valeu. Então é isso, galera, ó, muito obrigado. Próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória dos rebaixados, tá? O que a gente esperava dos rebaixados no Campeonato Brasileiro. Aí pra mim tem muito mais surpresas do que nos classificados. Mas a gente vai falar sobre a expectativa, o que a gente esperava desses rebaixados e o que de fato aconteceu no campeonato. Beleza, galera? Então é isso, ó, mais uma vez, um muito obrigado a todos vocês aí, ó. Um beijo no coração aí dos imparciais, um forte abraço e até a próxima resenha, galera. Falou!